É com grande alegria, né, que voltamos a essa tribuna para fazer mais uma vez a exposição doutrinária desta casa. Como a nossa irmã Fátima falou, o título é Vós sois o sol da terra e a luz do mundo. A nossa exposição doutrinária, ela é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o Evangelho que faz parte das obras básicas da codificação espírita, que traz os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E também no Evangelho Redivivo. O Evangelho Redivivo faz parte de um programa da Federação Espírita Brasileira, em que ela se propõe, juntamente com um grupo de pessoas, interpretar todo o Novo Testamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E, além disso, o livro Atos dos Apóstolos e as Epístolas dos Apóstolos e também o Apocalipse. Esse projeto, esse programa, já está no 5º livro. A nossa exposição hoje, ela usa como referência também, além do Evangelho, segundo o Espiritismo, o livro 2 do Evangelho Redivivo, que é o estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. A Federação Espírita, ela usa esse símbolo, né, que nós podemos chamar de cepa, né? A cepa ou a videira, né? Se nós lembrarmos da planta chamada uva, né, da videira, nós vamos nos lembrar que do solo parte uma raiz, um tronco principal mais vigoroso, né, mais volumoso. E desse tronco saem os ramos. E Jesus disse que ele era a videira, isto é, ele era aquele tronco principal, da onde partia os ramos. Então ele disse, como os ramos estão na videira, eu quero que também vocês estejam em mim e que deem bons frutos. E todo aquele ramo que não der bom fruto será arrancado e jogado fora. Né? Possamos nós, né, seguir o apelo de Jesus, para que possamos estar junto a Ele, né, e produzir bons frutos, boas obras. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, iniciando no versículo 14, nós encontramos essa frase: Vós sois a luz do mundo. Palavras de Jesus, né, que o evangelista Mateus reproduziu. Quando o Cristo designou aos seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes a grandiosa responsabilidade na terra. Deu a eles uma grande responsabilidade. Quando ele se refere que vós sois a luz do mundo, nós podemos, né, deduzir, dizer, né, mencionar que a missão da luz é clarear os caminhos, é varrer as sombras e salvar as vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente
né, sempre à custa do combustível que lhe serve de base. Toda luz, ela tem um combustível que lhe serve de base. Ela tem uma fonte da sua energia, da sua claridade, da sua luz. Assim, né, a candeia e a luz elétrica, né, o lampião, eles têm como combustível, como energia da chama, da sua luz, o óleo, né? O óleo que está no pavio. Então, quando o óleo do pavio queima, se produz a chama. E a fonte dessa chama é o óleo. E quando nós temos como fonte de nossa luz a luz elétrica, ela tem como fonte da sua energia a usina elétrica. Né? A força, a energia dela vem da força da energia da usina. Mas a nossa energia, a nossa luz, a nossa força provém de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o missionário de Deus. É o Verbo, a palavra de Deus que se fez vida, né? E que veio trazer o ensinamento, a lei de Deus até nós. Luz, então Jesus é a luz da vida. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, em seguir Jesus, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção de todos. A boa nova, o Evangelho de Jesus, ele é conhecido através de nós, através dos seres humanos, através daqueles que procuram conhecer o Evangelho de Jesus e transmitir esse conhecimento, divulgar esse ensinamento. Divulgar esse ensinamento através das palavras, mas principalmente pelo exemplo. Porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, essa boa nova, esse Evangelho de Jesus, né, ela é a redenção para nós todos. É através da vivência dos ensinos de Jesus que nós vamos nos redimir dos nossos erros, né? E vamos adquirir condições de brilhar, condições de sermos mais alegres, de termos a vida mais feliz. Mas seguir Jesus, ser cristão, na verdadeira acepção da palavra, do significado da palavra, só podemos ser assim se nós tivermos o espírito de sacrifício. Porque a luz do Evangelho é morta em nós se nós não nos dispusermos a levar adiante o Evangelho, a propagar e exemplificar, vivenciar, até através de sacrifícios. Temos, né, sempre
pequenos sacrifícios a fazer em benefício do Evangelho, em benefício do que a luz do Evangelho se faça presente, se propague. Temos de sacrificar a nossa comodidade, temos de sacrificar a nossa vontade de ficar em casa, né, assistindo a televisão, ou o próprio conforto do aconchego do lar, deixar a televisão de lado, deixar o futebolzinho de lado, deixar a novela de lado, né? Às vezes, se nós temos um compromisso com o Evangelho de Jesus, com a nossa casa, onde nós vamos lá para aprender e ajudar e servir Jesus, nós conseguirmos vencer dores. Às vezes estamos com dor de cabeça, às vezes estamos com alguma dor no corpo, alguma indisposição, e temos de vencer. E geralmente, quando nós chegamos aqui, aquela nossa dor, ela é aliviada, ou ela desaparece. Ainda há pouco, o nosso irmão Toninho, conversando com os nossos irmãos idosos da Sete, né? O nosso irmão Nilson, que está aqui, né? O primeiro aqui na frente, ele disse para o Toninho que ao chegar aqui se sentiu mais feliz, se sentiu melhor. Não foi, Nilson? Então, isso é todos nós nos sentimos. Então, se nós temos alguma incomodação, venhamos aqui. E aqui encontramos a luz, a força para vencermos essas nossas aflições. Agora, uma outra fonte da nossa exposição é esse livro aqui, Fonte Viva. Esse livro que foi ditado ao médium Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o que Emmanuel nos diz? Diz o seguinte: busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Fazer o bem sem olhar a quem. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Às vezes, nos colocamos na casa espírita ou quando conversamos ou discutimos algum assunto com algum irmão, queremos sempre ter a razão. Ou prolongamos essas discussões e deixamos de lado o ato de boa vontade, o serviço, a ação, a tarefa. E o Espírito, né, de Emmanuel, ele nos diz o seguinte, nos relembra os ditos de Jesus. Vós sois a luz do mundo. E ele relata, quando Jesus disse isso, ele, o Mestre Jesus, ele exortou-nos o seguinte: a luz esclarece e socorre, ajuda e ilumina, né? Vós sois a luz do mundo. E a luz faz o quê? A luz esclarece e socorre, ajuda e ilumina. É isso que Jesus pede de cada um de nós. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. No Evangelho de Mateus, como nos outros evangelhos, nós encontramos o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7.
Mas essa afirmação de Jesus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, está no capítulo 5 e vai do versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, Jesus proclama. Ora, se o sal se torna insonso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso aqui são palavras do Evangelho de Mateus. Tá? Nesse capítulo 5, ele diz exatamente assim. Se o sal perde o seu sabor, se o sal não serve mais para salgar, ele serve somente para ser lançado fora e pisado pelos homens. Naquele tempo, no templo de Israel, havia muitos sacrifícios de animais. Os animais eram mortos e para a conservação era colocado sal. Depois de algum tempo, o sal não tinha mais a sua atividade e eles jogavam na entrada do templo. Então as pessoas passavam por cima. Por isso que tem essa afirmação, né? Essa afirmação que só serve quando insonso, lançado fora e pisado pelos homens. Mateus ainda, nesse capítulo 5, ele continua a dizer o seguinte: não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Na nossa imaginação, nós facilmente deduzimos que isso é uma afirmação correta. Não se pode esconder a cidade que está sobre o monte. Vós sois a luz do mundo. E continua ele. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Naquele tempo, não existia a luz elétrica. Então, a iluminação era através da lamparina, do lampião, da luz alimentada pelo óleo. E existia um vasilhame chamado de candeeiro, que era um vasilhame utilizado para medir a quantidade de óleo, e era costume nas casas colocar-se, quando o candeeiro não estava sendo utilizado, quando a lamparina não estava sendo utilizada, colocar embaixo dessa vasilhame, dessa vasilha chamada de alqueire. E hoje nós temos no nosso meio o alqueire utilizado como uma medida agrária, uma medida de quantidade de grãos, cujo valor difere de estado para estado no Brasil. Mas naquele tempo o alqueire era o vasilhame, sob, embaixo da qual se colocava o lampião, a lamparina. Então, da mesma forma que nós colocamos uma vela sobre o velador, colocamos uma lâmpada no alto, colocamos aqui a lâmpada no alto para que ela ilumine todo o ambiente, a luz que os homens têm, a luz que cada ser humano tem, que quando nós fomos criados por Deus. E Deus colocou no interior de cada um de nós
uma centelha dele mesmo. Então nós temos dentro de nós uma centelha divina. A nossa alma, a nossa essência é da mesma essência de Deus. Né? Lá na Bíblia não está: façamos o homem semelhante a Deus. Né? Então, nós temos essa centelha divina que nós, com o tempo, com as vidas, com o aprendizado, com a vivência, nós vamos aumentando cada vez mais o nosso conhecimento, as nossas ações, e vamos fazer com que essa luz brilhe cada vez mais. E Jesus diz isso, né? Ele nos recomenda, que coisa linda, né? Jesus diz que cada um de nós é uma luz, que a vossa luz brilhe, né? Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A ajuda que chega aos seres humanos, que chega até nós, ela vem do alto, né? Vem de Deus, vem de Jesus, vem dos mensageiros de Deus, vem dos bons espíritos, né? Mas também vem dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Deus usa também os seres humanos para ajudar o outro. A ajuda que às vezes nós temos, que nós precisamos, nós recebemos de um outro ser humano, vem de um outro. Né? Então brilhe a vossa luz, isto é, brilhe as vossas boas obras. Façai as vossas boas obras, né? Em benefício dos vossos semelhantes, para que eles, vendo as vossas boas obras, vendo o vosso amor, a vossa luz, eles glorifiquem o Pai Celestial. Aqui, né, quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, não quer dizer aqui que, no sentido de querermos ser vistos, né, de aparecer, não é um caso de vaidade. Nós devemos fazer as nossas ações boas, né, de uma forma simples, de uma forma humilde, não nos importando se somos vistos ou não. Né? Se somos vistos e servimos de exemplo, que bom. Né? Mas que isso não nos afete, que isso não nos faça orgulhosos. Que façamos o bem com o sentido de obedecer à lei de Deus, com o sentido de encontrar alegria, felicidade em servir, e fazer o bem, e fazer o outro feliz. Aqui, nós tiramos esses ensinamentos do livro, né, Evangelho Redivivo, do segundo livro. Jesus disse que somos o sal da terra. O homem é o sal, mas o que lhe garante o sabor é o exercício da sua espiritualidade. O que garante o sabor de uma forma figurativa, né, do ser humano, da sua ação, do seu serviço, é a sua espiritualidade, é o seu amor, é a ação desinteressada, é a ação em benefício do outro, pela alegria de assim o fazer. Né? Seguindo, então, né, as diretrizes, os ensinamentos
do Evangelho de Jesus. Assim, uma pessoa pode ser bonita e atraente, mas se não tiver virtudes, é uma pessoa insossa. Se uma pessoa é bonita, linda, mas se ela não tem amor, se ela é uma pessoa orgulhosa, prepotente, né, nós perdemos a graça de estarmos com ela. Ela chega, às vezes, a nos incomodar. Preferimos estar em contato de uma pessoa que não seja bonita, mas que seja bonita por dentro, né? Que tenha amor, que tenha a boniteza do Evangelho, tem as virtudes do Evangelho. Conviver com essa pessoa será muito mais agradável, nos trará muito mais felicidade. Assim também, se uma casa é grande, se uma casa é confortável, mas se ali não reside Jesus, nos corações das pessoas não existir o Evangelho, aquela casa pode ser uma casa fria, pode ser uma casa sem união, pode ser uma casa sem fraternidade. E para que nós tenhamos a capacidade, tenhamos, né, a base para que o sentimento de amor, o sentimento de fraternidade, de solidariedade, que o espírito de serviço brote em nós, uma ferramenta mais eficaz é realizar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar desperta e acentua nos familiares os sentimentos de união, fraternidade e solidariedade. O Evangelho no lar é o encontro com a luz e a paz de Jesus. Aqui na SECT, nós temos hoje, às quartas-feiras, às 7 horas, o Evangelho no lar, em que irmãos de boa vontade desta casa recebem as pessoas para ensinar, orientar como fazer o Evangelho no lar. E eles fazem, nesse momento, um Evangelho para que as pessoas possam aprender e levar isso para suas casas. Todos estão convidados para isso. É uma das ações, né, da SECT, desta casa, né, que nós chamamos Centro Espírita Irmão Erasto. Nós estamos falando de luz, né? Que a nossa luz brilhe em benefício dos outros. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Mas como é que nós podemos ser luzes se nós ainda estamos a construir em nós a iluminação interior? Se nós ainda nos sentimos, né, inferiores, ignorantes, não nos sentimos ainda seguidores fiéis de Jesus, nos sentimos ainda com muitos erros. O próprio Mestre nos dá a resposta a essa pergunta. Jesus lhes falava, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós queremos ser luzes, se nós queremos evoluir, progredir no caminho de Jesus, nos tornarmos homens e mulheres melhores cristãos, nós temos de seguir Jesus. Né? E como Jesus disse, eu sou a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. É no caminho, é no fazer, é na tarefa, no bem, é que nós vamos aprendendo a lapidar as nossas imperfeições. Iremos, né, aprendendo o ensinamento de Jesus e também aprendendo
a refazer a nossa reforma íntima, sendo hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Vencendo as nossas paixões. A luz do Cristo Jesus, né? A luz do Cristo Jesus irá irradiar-se no mundo por meio de todos os que se esforçam para serem o sal da terra. Em suma, ser o sal da terra é ser o tempero divino nos corações humanos, dever de todo cristão humano, de todo cristão consciente. O tempero, o sal, é a boa palavra, o bom sentimento, a boa ação, as virtudes em ações, o servir, a boa vontade. O sal tem a sua função, assim como a luz. A função do sal é realçar as qualidades ou o sabor do alimento. Precisamos ser um bom condimento, um bom tempero, para que as nossas obras sejam doces, para que as nossas obras sejam agradáveis àqueles que estão ao nosso derredor, para que possamos servir com eficiência, para sermos realmente homens e mulheres que praticam a lei de Deus, que seguem Jesus, que procuram viver a caridade. A função da luz é dissipar as trevas, tal como se acende uma candeia para iluminar. Nós estamos falando que nós temos luz para iluminar, precisamos ser luzes para iluminar aqueles que estão ao nosso derredor. Mas também nós precisamos nos alimentar com os ensinamentos de Jesus para que a luz interior nossa cresça. Às vezes, temos uma pequena velinha, uma pequena chama, mas se nós procurarmos Jesus, essa chama aumenta, a nossa luz aumenta e se tornamos cristãos melhores, capazes de produzir obras melhores, de produzir o bem, de fazer o bem, de servir aos nossos irmãos. Como já falamos hoje, a luz que Jesus recomenda é das boas obras, é a prática do bem. Agora, façamos uma pergunta para cada um de nós. Qual espírita? Qual tipo de espírita? Qual cristão? Qual tipo de cristão procuro ser todos os dias? O que põe em tudo que faz um pouco de sal, tornando-me um condimento adequado e equilibrado? Procuro ser isso? Procuro aquele que tenta iluminar sempre o caminho? Ou deixo as boas obras para depois, para outro dia? Reflitamos sobre isso. Reflitamos sobre a nossa responsabilidade particular e coletiva. Todos queremos um mundo melhor, o tão esperado mundo de regeneração, onde o bem deverá prevalecer. Mas essa é a tarefa individual, partindo do indivíduo para o coletivo. Mas e eu?
o que estou fazendo para transformar a mim mesmo e, por conseguinte, o espaço ao meu derredor. Quando eu me transformo, quando eu mudo o meu procedimento, a minha forma de pensar, de agir, eu mudo o meu lar, eu mudo o ambiente onde estou. Tenho permitido brilhar a minha luz a favor do Evangelho? Tenho essa vontade? Exerço essa vontade? Ou deixo para depois? Assim, meus irmãos, esse é o apelo de Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Cada um de nós é isto, é o sal da terra e a luz do mundo, porque nós somos seres divinos. Nós somos filhos de Deus e nascemos para brilhar, para fazer o bem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, brilhe a vossa luz. Obrigado, meus irmãos.